Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Claro que, apesar de Jesus ter prometido, ele disse: eu vim trazer vida e vida com abundância. No entanto, essa vida abundante com Jesus exige sacrifícios da nossa carne, sacrifícios da nossa alma. O sacrifício da carne é sofrer na carne, como ele sofreu lá no Calvário. Não é que ele vai impor esse sofrimento, não. Mas é que nós sofremos na carne por conta do nosso egoísmo, por conta do nosso egocentrismo, por conta da nossa desobediência, por conta da nossa rebeldia. Então, mau caráter. Por isso nós sofremos na carne. Sofremos na carne quando os nossos olhos são maus. Porque Jesus disse: se os teus olhos são maus, todo o teu corpo estará em trevas. Quer dizer, o corpo fica doente, o corpo fica entrevado por causa dos maus olhos. Só isso. Então, Jesus prometeu vida e vida com abundância, mas nós temos e não podemos ultrapassar as regras, a disciplina do reino de Deus. Nós não podemos ultrapassar. Quem entra no reino de Deus está sujeito a obedecer às regras que existem no reino de Deus. No reino de Deus existem leis. Existem leis, como no reino do diabo existem leis, como no reino dos bandidos existe a lei. Os traíras são colocados dentro do forno, não é isso? Então, minha amiga e meu amigo, existem regras para a vida física e também emocional. Por exemplo, Jesus sofreu na carne, lá no Calvário, mas sofreu muito mais na alma, quando foi abandonado por todos, quando ele foi arrancado do Pai e do Espírito Santo e ficou sozinho. Por isso, lá no Getsemane, onde ele sofreu mais, ele suava gotas de sangue, porque sofria na alma, como muitas pessoas que sofrem na alma, e muitas não existem e acabam se matando. Mas a vida com abundância, que nós temos direito através da fé no Senhor Jesus, exige regras que a gente tem que obedecer, a gente tem que vivenciar. Olha só, no momento em que a gente convive com pessoas, a gente sempre vai ter aquele tipo de mal entendimento, a pessoa não entende bem a outra pessoa, então há conflitos, não é verdade? Há
injustiças de pessoas para com pessoas. Isso é comum entre as pessoas. Mas quando se diz respeito, ou quando nós falamos em termos de reino de Deus, veja só o que o Espírito Santo fala através do apóstolo Paulo. Olha só. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós que cometemos a injustiça? É isso que ele pergunta. Então, se a nossa injustiça, por exemplo, nós vimos que a injustiça cometida por Jacó de roubar o direito da primogenitura do irmão, de mentir, de enganar, aliado à sua mãe, o que aconteceu? Na realidade, foi uma injustiça. Porém, Deus usou aquela injustiça para fazer justiça. Claro, Jacó sofreu o inferno. Tudo que ele fez com o irmão, ele também sofreu por parte do seu sogro. Então foi uma injustiça feita que redundou da parte de Deus em justiça. Assim também aconteceu com Davi. Davi foi injustiçado cruelmente pelo rei Saul. Mas Deus aproveitou aquela injustiça ou aquelas injustiças para fazer a justiça dele. Ele não condenou as pessoas que fizeram injustiça, mas ele abençoou o injustiçado. É bacana. E eu posso falar, pela minha própria experiência, que eu duvido que haja alguém nesse mundo que tenha sido tão injustiçado pelos homens do que eu. Eu fui injustiçado pelo próprio pastor da minha igreja, o bispo da minha igreja. Quando a Esté pediu para ele ser padrinho de nosso casamento, ele disse, não, eu não quero ser. Esse menino não... É um menino um zero à esquerda, você vai perder a sua vida com ele. Os meus amiguinhos, meus colegas de fé, irmãos, fizeram justiça comigo. Eu tampouco reclamei, lamentei, me defendi, porque o justo não se defende. Você sabia disso? Escuta o que eu estou falando. O justo não se defende. Por quê? Porque ele sabe que o Deus justo vai fazer justiça com ele. Então, essas pequenas regras são muito importantes. Porque nesse momento tem pessoas que estão nos assistindo e com raiva e com ódio, porque foram injustiçadas na igreja, foram injustiçadas entre pastores, bispos, foram injustiçadas porque foram mandadas embora, foram injustiçadas ou têm sido injustiçadas porque não foram de acordo, não vivenciaram a fé bíblica. Então, Deus vai fazer justiça com elas. Deus vai abençoá-las. Então, o que faz a injustiça para com o seu irmão, o injustiçado será abençoado. Mas Deus não vai punir aquele que fez a injustiça. Ele não vai punir, porque ele vai abençoar o injustiçado. Vamos ler o texto novamente, olha só. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Não. Porventura Deus será injusto em fazer justiça e abençoar o injustiçado?
Não. Então, Paulo já tinha encontrado esse problema dentro da igreja na sua época, no seu tempo. Havia aquelas pessoas que eram injustiçadas também, mas eram injustiçadas para serem justiçadas, justificadas por Deus. Ora, você verifica que Estevão morreu apedrejado, orando pelos seus apedrejadores. Mas, enquanto ele estava sendo apedrejado, ele podia contemplar a glória de Deus. Ele estava vendo a glória de Deus. Quer dizer, os injustos estavam penalizando Estevão, mas Estevão estava agradecendo por aquela injustiça. Por quê? Porque aquela injustiça estava dando a ele o privilégio de ver a Deus, de ver a glória de Deus. Caim foi a mesma coisa. Caim foi justo com o seu irmão, porque o seu irmão havia feito uma oferta justa diante de Deus, e ele não. Então Caim o matou. Aí você pergunta, poxa, bicho, mas ele morreu. Abel morreu. Sim, meu caro. Mas Deus permitiu que Abel morresse porque Deus o queria com ele. A mesma coisa aconteceu com Enoque. Todos os homens, as pessoas na época de Enoque viviam 800, 900 anos. Mas Enoque viveu 365 dias só, ou 365 anos. Ele viveu bem menos, a terça parte. Foi injustiça da parte de Deus? Não. Deus o tomou porque queria tê-lo junto de si. Olha só como Deus é grande, como Deus é glorioso. Então, meus amigos, essa lição é para você aplicar na sua vida. Quantas pessoas que estão me ouvindo agora, quantos crentes, com certeza, pastores, bispos, devem estar conservando uma mágoa porque foram injustiçados. Quando, na realidade, essas injustiças foram para que Deus viesse fazer justiça na vida deles. E eles estão perdendo essa chance, essa oportunidade de serem abençoados pelo próprio Deus. Foi o que aconteceu comigo. Nós fomos injustiçados, nós fomos esculhambados, nós fomos penalizados, maltratados, caluniados, perseguidos, nós fomos para a cadeia, nós tivemos 30 e tantos processos contra nós. Tudo isso injustiça. Mas veja só, todas as injustiças que nós passamos redundaram em justiça de Deus na minha vida. Então, quando você fala assim, o Bispo Macedo é abençoado, você não sabe, você não calçou o meu sapato, você não andou nos meus sapatos para saber com qual preço eu paguei essa bênção, que eu tenho pago essa bênção. Então, minha amiga, meu amigo, quem é de Deus, quem tem o Espírito de Deus, é injustiçado e agrada, e louva e adora a Deus. É como disse o salmista, fira-me o justo, e isso será como óleo sobre a minha cabeça, como alegria, como gozo. Quanto mais injustiças nós sofremos nesse mundo, mais Deus vai glorificar-nos, vai exaltar-nos com a sua justiça. Quanto menos nós sofremos, porque se eu tivesse me defendido perante o pastor, o bispo da minha antiga igreja, se eu tivesse me defendido com os meus colegas, irmãos, etc, 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 eu perderia essa bênção que eu tenho hoje. Então, aprenda essa lição. Romanos capítulo 3, versículo 5. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura, ele pergunta, porventura Deus
Será injusto conosco, trazendo ira e maldição para nós que somos injustos? Não. Ele vai trazer bênção para aquele que foi injustiçado. Graças a Deus. Se você quer ganhar, tem que saber perder. Se quer ser vencedor, tem que aprender a sofrer. O caminho é estreito que te conduz para a vida, mas a porta larga não te traz prazer. Eu te dei a fé pra você lutar, como dei seus pés pra você andar. E quem não quer ouvir não tem direito de falar. Se você quer pedir, primeiro tem que dar. Uma semente boa numa terra fértil nasce, e se bem regada vai frutificar. E quem quer perdão tem que perdoar. Quem quer ser amado, aprenda a amar. Eu sou que sou o autor da vida. Se você quer me conhecer, tem que me oferecer justiça. Pois é, minha amiga, meu amigo. Hoje, como anteontem, eu estou aqui com essa camisa, parece mais do Flamengo, mas não importa o clube, importa que eu gosto dessa camisa, as cores me agradam e eu estou vestindo essa camisa e devo vestir durante alguns dias, continuar fazendo programa com ela, porque ela é a camisa que os obreiras, pastores, bispos usam para fazer o trabalho evangelístico dentro das cadeias. Você sabe que um preso, e muitos presos estão me ouvindo agora, os presos são alijados da sociedade. Ninguém quer preso, é ou não é? Alguém me perguntou, bispo, por que o senhor está fazendo um trabalho dentro dos presídios? O presidiário não tem dinheiro. O presidiário não vota. Qual é o seu benefício? O mundo não entende a nossa linguagem, não entende o nosso espírito. E eu quero dizer para você que eu me sinto orgulhosíssimo com esse trabalho dentro dos presídios. Muitas igrejas têm sido inauguradas dentro desses presídios. E esse presídio é um trabalho gratuito, gracioso, generoso. É óbvio que os membros da Igreja Universal do Reino de Deus nos têm dado apoio com suas ofertas, comprando Bíblias, adquirindo coisas para entregar para esses presidiários. Você imagina, se os pobres aqui fora passam necessidade, imagine o que não passam os presidiários. Porque o presidiário, entendeu? Eles querem mais que morra e aí a notícia corra. Mas nós não. Nós queremos que o presidiário conheça o Senhor Jesus na pessoa do Espírito Santo, porque ele, o presidiário,
quando tem o Espírito Santo, ele passa a ter o mesmo espírito que nós, e o mesmo desejo que nós, e a mesma vontade que nós. E é cheio de amor para com aqueles que também sofrem como eles sofreram quando eles se convertem. Nós vamos agora assistir o testemunho do Márcio. E, obviamente, ele está preso, ele não está preso ainda, mas foi batizado com o Espírito Santo lá dentro da cadeia. Vamos ver a história dele. Meu nome é Márcio Quintino. Hoje eu me encontro preso aqui na penitenciária de Bauru. A minha adolescência foi muito difícil. Tive que pedir no farol, tive que cuidar de carro. Onde foi que eu conheci a droga, conheci a cocaína. Eu comecei também a fazer assalto. Foi quando eu fui roubar uma pizzaria, onde que eu dei voz de assalto. E logo que eu dei voz de assalto, no fundo dessa pizzaria, deram voz de prisão pra mim. E eu só lembro que o barulho do tiro. Pegou um tiro na minha barriga. Aí aonde que essa pessoa veio, ia dar um tiro no meu rosto, eu coloquei o braço e pegou o tiro no braço. Eu cheguei no hospital, entre a vida e a morte. E ao sair depois do hospital, depois de algum tempo que eu fiquei internado, quase uns 8 meses fiquei internado, eu saí. Depois de um tempo eu esqueci de tudo. Esqueci que eu tinha sido baleado, esqueci que eu tinha sido internado. E depois de algum tempo eu me especializei mais, comecei a ficar no tráfico de droga. Inclusive gerenciei bastante ponto de droga em São Paulo. E eu acabei sendo preso. Uma cela bem pequena, onde que ali cabe 8, 9 pessoas. A gente estava em 48 pessoas. A minha esposa veio me visitar com a minha filha. E minha filha, na gaiola, onde que as visitas vão embora, tinha um buraco assim na grade. Ela falou: pai, passa por aqui, vamos tomar um sorvete comigo, perdoa. E aquilo foi cortando meu coração. Foi quando eu falei: eu preciso tomar uma atitude, eu preciso de ajuda. Foi quando entrou o pastor e o obreiro da Igreja Universal, do grupo dos presídios, da UNP, onde que eles saíram chamar as pessoas no pátio. Ele fez uma oração determinando que ia ter mudança. Eu conversei pessoalmente com ele, com o pastor, e ele falou para mim, falou: a diferença é você ter o Espírito Santo, né? Porque até então era essa a diferença que eles tinham, né? Porque eles entravam com uma força, eu olhava para eles assim, eu sentia força, porque é algo extraordinário, porque eles entravam abraçando as pessoas, cumprimentando, falando que tinha jeito, né? E ele passava essa força pra gente. E eles me ensinaram passo a passo como receber o Espírito Santo. O pastor nos ensinou que a gente teria que sacrificar. E eu parei de pensar: mas poxa, como eu vou sacrificar? E ele chegou a falar da Fogueira Santa, da fé da Fogueira Santa de Israel. E eles nos ensinou que eu tinha que sacrificar a minha vida, que eu tinha que colocar a minha vida no altar. E foi isso que eu fiz. Eu jejuei, eu me entreguei totalmente, fiz um pacto com Deus. Eu comecei a pensar: como é que eu vou subir no altar, né? Onde que numa dessas visitas que eu tive dentro do presídio, a minha esposa comentou comigo também que ela estava indo até a igreja e que ela ia também fazer a fé, ela ia subir no altar na fé da Fogueira Santa, né? E eu parei para pensar, eu falei: e eu? Como é que vai ficar? Eu estou preso, estou privado da minha liberdade, né? E eu tinha apenas ali um benefício, né, que é o auxílio inclusão, que a gente recebia todo mês para ajudar a minha filha, né? E eu falei para ela: não precisa me visitar,
não precisa trazer peça de higiene, não precisa mandar Sedex, não manda nada. Só sobe no altar e obedece. E foi isso que aconteceu. Ela subiu no altar e obedeceu. E foi numa quarta-feira, eu, à tarde, me lembro como fosse hoje, estava dentro da cela, e ajoelhado e orando, e buscando. Foi que quando eu recebi uma força dentro de mim, comecei a chorar, eu comecei a agradecer a Deus, e todo mundo ficava me olhando na cela, falou, tá ficando... Muitos perguntaram se eu tinha ficado louco. Falou, mas está chapando? Eu falei, não, chapando não. Eu recebi o Espírito Santo de Deus. É algo inexplicável, que se eu pudesse pegar a pessoa e falar, ó, toma o Espírito Santo dentro de você, eu fazia, só que eu não posso, é dom de Deus, e para isso você tem que sacrificar. Essa é a inteligência hoje que eu tenho. E hoje eu e minha esposa, nós temos a certeza que em breve a gente vai sair daqui. E a certeza que eu tenho, preso, é a certeza que eu não vou ser cauda, eu vou ser cabeça. Essa eu tenho a certeza. Porque muitos perguntam, mas você vai sair daqui, você tem passagem, como é que você vai trabalhar? Eu dou risada. Eu vou ser empresário, eu vou ter o meu próprio negócio. Mas não porque ninguém falou, porque eu sacrifiquei. Só tenho a agradecer, né? Agradecer essa fé que me ensinaram. Eu tenho a agradecer o altar, né? Que o altar, ele não está me devendo nada, né? Porque o que saiu do altar, que está dentro de mim, é muito mais precioso. É mais precioso que 1 milhão, 2 milhões, é mais precioso que carro, é mais precioso que tudo. Hoje, eu olho para minha esposa, ela tem paz. Eu tenho mais algum tempo, né? Para cumprir de pena. Vou pagar, né? Porque eu cometi alguns delitos, né? E eu vou pagar por o que eu fiz, né? Mas isso não importa. O que importa é o Espírito Santo de Deus, porque eu sei que eu vou sair lá fora e eu não vou voltar para cá nunca mais, a não ser para trazer a palavra de Deus. Hoje eu faço o trabalho aqui dentro, né? Hoje eu sou obreiro aqui dentro, hoje eu ajudo as pessoas, hoje eu evangelizo, eu ajudo o pastor, hoje eu consigo ajudar as pessoas. Se você me perguntar, como é que está a sua vida hoje? Estou na paz, estou tranquilo. Mas preso? Estou tranquilo, estou na paz, porque eu tenho o Espírito Santo de Deus. Ah, mas você vai sair de lá para a rua? Como é que você vai trabalhar? Como é que você vai fazer as coisas? Eu tenho tudo dentro de mim, que é o quê? Que é a salvação, é a garantia da salvação. Eu não tenho mais nada. Eu sei que se acontecer alguma coisa comigo agora, eu sei que eu vou direto para o céu. Eu tenho a certeza dentro de mim. Muitas pessoas não entendem, mas só sacrificando. Só você dando tudo, só você colocando a sua vida no altar. Hoje eu posso falar para você que é a paz que eu tenho dentro de mim, é a certeza. Ainda que eu tivesse tudo aqui agora, ainda que eu tivesse tudo, mas se eu não tivesse o Espírito Santo eu não tinha nada. E tudo isso só aconteceu porque eu coloquei a minha vida no altar, na fogueira santa de Israel. O sorriso dele já diz tudo, né? Você vê logo. Então, você vê, o Márcio, ele foi injustiçado pela vida. Não foi injustiçado pelo juiz, porque o juiz cumpriu a sua obrigação. Os policiais que o prenderam cumpriram a sua obrigação, cumpriram a lei. Mas ele foi injustiçado pela vida ruim desde o início. Mas a justiça de Deus o alcançou. A justiça de Deus fez com que ele recebesse o Espírito Santo dentro da cadeia. E você pode verificar que há pessoas que me assistem agora que há anos vêm fazendo orações, vigílias, idas e vindas na igreja, e subiram várias vezes no altar e ainda não receberam o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque elas estão sendo injustas com Deus. Elas estão sendo injustas consigo mesmas. E assim sendo, minha amiga, meu amigo, elas ficam para fora. Porque Deus, assim como Ele quer abençoar a gente, Ele também quer que a gente abençoe os outros. Assim como Ele perdoa a gente, Ele quer que a gente perdoe os outros. Se for injustiça, se não for injustiça, uma coisa eu sei. As injustiças que nós sofremos aqui embaixo, elas redundam em
justiça de Deus, quer dizer, as bênçãos de Deus. E é isso que você tem que aprender. E se você não aprender isso, minha amiga, meu amigo, você vai ficar para trás. E se morrer, já sabe para onde vai. Porque para subir, para chegar lá no altar de Deus, no próprio Altíssimo, você tem que sacrificar o seu eu, o seu egoísmo, seu orgulho, sua prepotência, sua vaidade, o seu eu. Se não houver esse sacrifício, você pode até sacrificar dinheiro, mas se não sacrificar o resto que você tem dentro de si, não vai acontecer nada. Vamos assistir mais um testemunho belíssimo de pessoas que receberam o Espírito Santo. Meu nome é Luiz, eu tenho 31 anos. Eu vim de uma família muito conturbada, de pais separados, onde eu passei muita dificuldade na minha infância. Eu cheguei a morar em um lixão. Com 14 anos, eu comecei a sofrer com síndrome do pânico. E desde aquela época, eu já tinha muito medo de morrer. E foi assim que eu conheci a Igreja Universal. Aos 14 anos, eu morava com uma tia, na cidade de São Vicente. Quando eu cheguei na igreja, eu fui muito abraçado. Foi assim, algo que eu nunca tive na minha infância, né? O amor, o afeto. Os pastores me tratavam super bem, os obreiros. Ali eu encontrei minha família, a família que eu não tive. Eu era super ativo, eu gostava do que eu fazia. Eu amava estar ali, servindo a Deus. Eu comecei a esfriar. Comecei a esfriar na fé, eu já não jejuava mais. Eu fazia propósitos pessoais, assim, tipo de 21 dias. Quando chegava 2 dias, eu quebrava o propósito e eu relaxei, na verdade, né? Eu já não fazia as coisas para Deus da forma que tinha que ser feita. Então ali eu deixei a malícia entrar. Realmente eu deixei a malícia entrar. Como eu morava em São Vicente, eu vim para Osasco e não voltei mais. Quando eu cheguei aqui, fazia muitos anos que eu não via esses meus familiares, né? Desde a época que eu me converti, eu não tinha visto mais eles. E para mim foi uma novidade. Eu achei ótimo no começo. E foi quando eu saí, eu bebi e fumei. Comecei a trabalhar e nesse emprego foi onde eu comecei a ter novas amizades. Aí foi onde eu conheci o mundo GLS, o mundo gay. Ali foi onde eu conversei com uma moça de outra denominação. Ela pegou e falou assim: Luiz, por que você não se aceita? E aquilo dali entrou em mim. Foi aonde eu comecei a me envolver com outros homens. E eu nunca tinha ficado com um homem. E foi a primeira vez que eu fiquei com um homem. Foi numa balada, eu beijei ele. E nesse período eu já comecei a me interessar, a me feminilizar. Ali eu deixei meu cabelo crescer, eu comecei a colocar alongamentos no cabelo, comecei a tomar hormônios. Dali eu já parei de me sentir como se eu fosse um gay. Eu já comecei a me sentir como uma mulher. Foi onde eu comecei a fazer procedimentos no rosto, coloquei prótese, silicone, e é onde eu entrei na prostituição. E para mim já foi um outro mundo que eu conheci. Eu comecei primeiro a trabalhar numa casa noturna, né, numa boate. E ali só tinha eu como travesti. Eu cheguei a atender pessoas conhecidas, famosas. Eu chegava em casa depois de uma noite de drogas, bebidas, baladas, homens. Aí era a pior parte. Porque ali eu me sentia o objeto. Era muita solidão que eu sentia. Eu me sentia... Não tinha água que lavava meu corpo. Eu chegava em casa, não tinha água que lavava meu corpo, porque era muito difícil. Era muito difícil. Eu tava passando na rua e perto da minha casa tem uma obreira que tem um pet shop e eu fugia dessa obreira. Quando ela tava lá na porta, eu atravessava a rua assim para não passar por ela. E ela pegou e falou assim: olha, toma esse livro. Teve uma reunião lá na igreja e ele pediu, eu peguei 3 livros e uma dessas 3 pessoas era você. Eu falei, tá bom, eu vou ler. Eu trabalhei durante o dia, voltei para casa à noite e fui ler. Na hora que eu abri o livro assim, tava bem assim no livro,
se essa for a sua última chance, essa for a sua última oportunidade, se você morrer hoje, para onde vai sua alma? Ali eu senti que realmente Deus estava me dando uma nova oportunidade. Falei, olha, não sei como, não sei por onde, não sei o que eu vou fazer, mas eu vou recomeçar. Eu já tinha muita vontade de conhecer o templo, né? Mas eu nunca vinha. Eu tinha muita vontade de conhecer, porque eu falava assim, pelo menos um bloco naquele tempo tem meu, né? Porque daquela época que eu era dizimista, eu era ofertante, eu falava, um bloco tem ali meu no templo. Quando eu cheguei aqui no templo, foi muito forte. Eu senti algo que eu nunca senti na minha vida. Nem quando eu entrei na igreja a primeira vez, eu senti o que eu senti. Aí eu entrei no templo, eu fui muito bem recebido. Né? Eu tava com aquele aspecto feminino ainda, todo mundo me tratava como senhora, as levitas, todo mundo. E o bispo, ele falou, né, toda oração que fosse feita nesse lugar, Deus iria responder. Eu não sabia falar nada. Eu só sabia falar assim, Deus me ajuda. Eu só falava, Deus me ajuda, me dá força, Deus me dá força. Eu só sabia falar isso, Deus me dá força, me ajuda, me dá uma oportunidade, não desiste de mim. Eu só pedia para Deus não desistir de mim. Eu saí daqui. Eu saí com uma força tão grande que eu sabia que eu ia recomeçar. E foi aonde, né, eu cheguei na época da campanha, da Fogueira Santa, e eu falei assim, eu preciso fazer a primeira renúncia, que era terminar esse relacionamento que eu tinha de 4 anos. Porque eu sabia que não tinha como eu subir o altar com uma vida suja. E eu terminei com ele. Eu falei, mas eu não menti. Eu falei a verdade. Eu falei para ele, olha, eu tô terminando com você por causa que eu estou indo para a igreja. E falei assim, eu vou dar toda a minha vida. Mas não vai ser 99,909, vai ser 100%, vai ser toda a minha vida. Eu cheguei em casa, eu tinha um guarda-roupa que era avaliado, sabe lá quantos mil. Muita roupa. Juntei tudo. Coloquei tudo dentro de eu fiz um bazar, né? Juntei tudo e vendi tudo que eu tinha. Eu fiz pelo Espírito Santo. Eu falei, Deus, eu vou fazer esse propósito porque eu quero ter um encontro com o Senhor. E se eu não tiver o Senhor na minha vida, eu não vou conseguir. Eu entendi que só o Espírito Santo podia mudar, né, o que estava dentro de mim. Eu entendi que tudo que estava por fora era uma carcaça que ia se acabar. E eu falei, o que tem mais importante é o que está dentro de mim, é a minha alma, é a minha salvação. E aí eu subi no altar. Ali eu chorei. Ali eu fiz a oração mais sincera. A oração mais sincera que eu fiz na minha vida toda. Acho que de todos esses anos que eu conheci a igreja, que eu passei, acho que eu nunca fui sincero na minha vida igual foi aquele dia. Eu falei assim, Deus, eu tô aqui, olha pra mim. Eu tava sentindo que eu tava frente a frente com Jesus. E ali eu fui selado com o Espírito Santo, foi na hora. Eu senti um gozo tão grande na minha alma que eu não sei explicar. É aquela certeza que tudo mudou. A primeira coisa que me deu foi vontade de sair contando pra todo mundo o que aconteceu comigo naquele momento. E eu tava desfigurada ainda, né? E eu saí dali e eu falei, Deus, olha pra mim. Eu sei que por fora ninguém dá nada por mim, mas por dentro eu tenho a força que todo mundo quer ter. Engraçado que eu tinha procedimentos no rosto, né? Que era muito diferente o meu rosto. E foi sumindo. Preenchimento labial. Ali eu comecei a me masculinizar, né, novamente, voltar ao que eu era antes. Mas só que eu ainda estava com a prótese de silicone. E eu comecei a sentir muita vergonha, né? Porque eu falava, meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer? Aí eu fiz a cirurgia, tirei a prótese. Comecei a olhar para as mulheres e eu falava assim, bonita, né?
eu comecei a olhar de uma outra forma. Eu já não olhava assim, eu quero ser ela. Já comecei a olhar, não, de uma outra forma. Olha, eu casaria com essa, namoraria com essa. Hoje eu olho para mim assim, eu vejo o reflexo de Deus, né? E hoje eu falo assim, meu Deus, como o Senhor é misericordioso, né? Como o Senhor é misericordioso, né? Aos olhos humanos, Deus ele poderia ter descido em mim do jeito que eu tô agora aqui. Mas não, Deus ele quis provar que ele não olha para nossa aparência, ele não olha para quem a gente é, ele só quer um coração sincero. O Espírito Santo, ele é tudo. O Espírito Santo, ele é o ar que eu respiro, o Espírito Santo, ele é meu guia, o Espírito Santo, ele é minha direção, ele é minha força, ele é a certeza de que tudo. Eu não tenho palavras para falar o quanto ele é importante para mim, sabe? Eu posso passar o que for, e hoje eu tenho certeza que ele está comigo. Quando a tristeza ela vem assim por uma dificuldade, eu sei que eu posso dobrar meu joelho, ele vai me abraçar, ele vai falar, olha, eu tô com você. Eu vou ler a Bíblia, ele vai falar comigo ali. Hoje eu tenho intimidade com ele. É muito forte. Não tem coisa melhor no mundo. Não tem droga, não tem prazer, não tem homem, não tem nada no mundo que pague essa felicidade de ter o Espírito Santo. Você, minha amiga e meu amigo, o Luiz, a fisionomia dele já fala tudo. Por favor, coloca aí o antes e o depois. Você verifica o que ele era. Assim, para nós, em termos de pessoa suja, imunda, para nós, quer dizer, o ser humano, irrecuperável, não tinha mais jeito. É assim que o olho humano vê o que o Luiz era antes. Mas Deus é tão cheio de compaixão, misericordioso, compassivo, paciente. E Ele está buscando pessoas assim. Pessoas que nem o diabo quer. Essa é a realidade. Pessoas que dizem, nem o diabo me quer. Ele está buscando essas pessoas. E de repente você é uma delas. E se você vier em uma das igrejas universal do Reino de Deus, e você fizer uma oração do tipo que o Luiz fez, Deus vai fazer da sua vida o que ele fez na vida do Luiz. Ele vai fazer isso, porque ele pode todas as coisas. E eu fico assim pensando, meu Deus, quantas pessoas há no nosso meio, que estão há anos na Igreja Universal, anos na igreja, e ainda não tem o Espírito Santo. Por quê? Porque injustiça de Deus? Não. É porque não houve coração sincero. Quando a gente se torna sincero para Deus, a gente tira a máscara. A gente passa a ser o que nós somos e pedimos que Deus nos perdoe, que nos lave, que nos purifica e que coloque o Espírito dele dentro de nós. Então, quando há essa sinceridade inteligente, então há a resposta de Deus. Foi o que aconteceu com o Luiz, foi o que aconteceu com o Márcio, que está agora na cadeia, talvez assistindo essa programação. E tantos outros presos que estão se libertando, se transformando em pessoas, em cidadãos do reino dos céus. Ele quer fazer de você, minha amiga, uma cidadã do reino dos céus. Ele quer fazer de você, meu amigo, um cidadão do reino dos céus. Não interessa o que você fez ou tem feito até aqui, mas o momento em que você for sincero e dizer, meu Deus, nem o diabo me quer, nem o diabo me quer. Se o Senhor pode, tem compaixão de mim. E Ele vai se apresentar para você. Ele vai manifestar. Eu quero oferecer essa música especialmente para o Luiz e também para o Márcio. Essa é uma música muito especial que serve para você que quer começar do zero. Quando eu cheguei aqui,
nem palavras tinha pra dizer. O mundo desabando em mim, nem razão eu tinha pra viver. Mas na hora da oração, um milagre aconteceu aqui. Eu senti tudo mudar, Jesus tocou em mim. Quando eu cheguei aqui, com a alma batida, uma fera ferida, recebi um novo coração, nova vida. Quando eu cheguei aqui, eu era tão carente, um farrapo de gente. Aprendi a usar a minha fé, hoje eu ando na frente. Quando eu cheguei aqui, nem palavras tinha pra dizer. O mundo desabando em mim, nem razão eu tinha pra viver. Mas na hora da oração, um milagre aconteceu aqui. Eu senti tudo mudar, Jesus tocou em mim. Quando eu cheguei aqui, com a alma batida, uma fera ferida, recebi um novo coração, nova vida. Eu era tão carente, um farrapo de gente. Aprendi a usar a minha fé, hoje eu ando na frente. Quando eu cheguei aqui, com a alma batida, uma fera ferida, recebi um novo coração, nova vida. Quando eu cheguei aqui, eu era tão carente, um farrapo de gente. Aprendi a usar a minha fé, hoje eu ando na frente. Quarta-feira, a Escola da Fé. O dia marcado que a Igreja do Senhor Jesus se reúne para aprender muito mais da Palavra de Deus e dos seus ensinamentos. A sua fé, por menor que seja, ela é capaz de remover montanhas. Quem participa da reunião de quarta-feira recebe forças, ânimo e vigor. Afinal, todos nós precisamos nos fortalecer para continuar a caminhada da vida cristã. Porque se você recebe o Espírito Santo, todas as demais coisas que você precisa vão ser acrescentadas na sua vida. Se você é um membro do corpo da Igreja do Senhor Jesus, já se batizou nas águas, mas está enfrentando lutas nessa caminhada, a quarta-feira deve estar marcada em seu calendário. Esteja conosco na Escola da Fé, toda quarta-feira, às 15 horas e 20 horas, no Templo de Salomão ou em uma Universal. Meu nome é Rafaela Gaudi Bissoli, eu sou advogada
E eu sempre ouvia falar da Igreja Universal, porque eu acho que a igreja é mais falada de todas as mídias possíveis. E eu ouvia falar que as pessoas eram enganadas, que tudo que estava lá era para roubar, que tudo se resumia a dinheiro. Aquela história de que falavam, ele tem casa espalhada para o mundo inteiro. Nossa, super verdade, ele realmente tem. Ele tem o primeiro modelo do carro que lançou não sei aonde. Realmente ele tem. Daí eu ainda pensava, nossa, lógico que ele tem. Ele engana os coitadinhos, né, dos pobrezinhos, porque para mim a Igreja Universal era só pobrezinho. Era só gente coitadinha, que não tinha condições de nada, que não tinha estudo, que era enganado pelo charlatão. Eu falava, não, mas esse homem tem que responder por charlatanismo. Ele tem que responder por curandeirismo. Aonde já se viu? Coloca a mão na cabeça de uma pessoa e diz que você está curado, você sai curado? De câncer, de AIDS. Não descobriram a cura da AIDS até hoje. Quem é ele para descobrir? Muitas vezes eu pensava, a pessoa que tá lá em cima tá sendo paga pra isso. A pessoa que tá lá em cima combinou tudo. Eu era o tipo de pessoa que eu passava na frente da igreja, eu brinco que eu até mudava de calçada. Eu falava, Deus que me livre passar. Porque eu usava mesmo Deus que me livre, porque eu usava como força de expressão. Eu tinha, na minha concepção, uma vida relativamente boa, né? Eu tinha muitos amigos, eu sempre tinha festa, eu tinha na época um namorado que eu me dava muito bem. Nossa, tava tudo perfeito. Mas eu não conseguia concluir nenhum projeto na minha vida. Totalmente, assim, destruída por dentro, mas eu aparentava que eu tava ótima, que eu era a melhor pessoa do mundo, que eu tinha tudo que eu queria. E não era assim. Eu não tinha perspectiva de nada. Eu comecei a querer procurar uma maneira de me preencher. Eu queria, de qualquer jeito, me preencher. E eu via que não dava, né? Na hora tava ótimo, chegava em casa, ele tava a cabeça no travesseiro, eu ficava destruída. E ficava cada vez pior. Aí um amigo chegou até mim e falou assim, Rafaela, vamos pra igreja comigo? Eu falei, vamos. Que igreja? Universal. Você tá de brincadeira comigo que você quer me levar pra Universal. Ele falou, não, quero. Ele falou assim, que mais você tem a perder? Aí eu parei. Falei, não tenho mais nada a perder. Mais nada, mais nada. Ele falou, então vamos. Eu cheguei literalmente de braços cruzados. Eu sentei e fiquei olhando pra cara do pastor, achando que eu tava literalmente lá pra ser roubada. Aí era uma quarta-feira, então o pastor falou da salvação. Eu falei, o que é esse tal dessa salvação? Que lance que é esse da salvação? Eu falei, como assim? Não somos todos filhos de Deus? Aí ele, parece que, né, Deus falou lá pro pastor, fala pra ela que não é assim. E o pastor falou não, essa história de que, ainda ele usou o termo, ele falou, todos são filhos de Deus, não existe. E ele começou a falar a respeito da salvação, começou a falar a respeito, né, daquilo que a gente fez errado, que Deus conhecia nosso coração, que perdoaria todos os nossos pecados, e etc. Aí eu comecei a ouvir de verdade. Ele falou, quem tem coisa para se consertar com Deus, vem aqui no altar. Fui no altar, comecei a conversar com Deus, mesmo sem saber com quem eu estava conversando, e comecei a chorar, mas copiosamente. E a partir daquele dia eu me entreguei. E dali pra frente eu fui buscando cada vez mais. Ele quebrou meu orgulho, ele quebrou meus preconceitos e preconceitos. Eu falo que eu sou outra pessoa mesmo. Deus realmente me mudou. Eu poderia ter sido muito menos relutante, sabe? Eu poderia ter dado mais oportunidade para Deus me conhecer antes, se não houvessem essas fake news. Hoje eu tô com uma vida abençoada, tenho um escritório de advocacia em Piracicaba que, graças a Deus, literalmente está prosperando. Estou noiva, me caso ano que vem, estou muito bem. O meu noivo, inclusive, é resposta de Fogueira Santa na minha vida e eu na dele. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu participo de sacrifício, mas porque eu acredito, porque Deus me mostrou e Deus me recompensou. Eu estou sendo muito recompensada em todas as áreas da minha vida. Sem dúvidas, eu desafio quem quiser, porque assim, até o pastor está fazendo um desafio na nossa igreja que eu acho que é o ideal. Obedece tudo, arrisca, segue o Deus que eu sirvo e aí você vai ver, se a sua vida não mudar, não vai mais. E eu tenho certeza que vai mudar, porque eu confio, eu acredito e eu sei o que Deus fez na minha vida. Eu sempre tive discernimento, eu sempre pude ver e poder escolher, eu sempre tive o direito de escolha. E eu falo, eu escolhi a Universal, eu sou a Universal e eu vou morrer sendo a Universal, porque foi lá que a minha vida mudou de verdade. E eu desafio quem quer que seja a mudar igual a minha vida mudou. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor,
que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Aleluia. Linda, belíssima canção. Também foi inspirada na tua palavra, meu Pai. Não poderia ser diferente. Essa canção fala comigo a cada vez que eu ouço. Fala o Senhor Espírito Santo no meu coração. E quando o Senhor fala, a minha alma se enche de gozo, de alegria, por saber que o Senhor tem sido o meu socorro. O Senhor tem sido guarda da minha vida. O Senhor tem me protegido, me sustentado, me guardado, me perdoado. O Senhor me tem abençoado. Ó, meu Pai, por isso mesmo que eu estou aqui, não para pedir qualquer coisa para mim, embora tenha necessidades que o Senhor bem sabe, mas para te pedir por essas pessoas que estão nos ouvindo, em casa, num carro, num presídio, num hospital, num caminhão, enfim, alguém que esteja gemendo, sofrendo, gente que está sofrendo mais do que na carne, mais do que no estômago, mais do que no coração, está sofrendo na própria alma. A dor da alma é insuportável, porque faz a pessoa sentir-se um lixo e sem valor, e que não tem mais jeito, porque o sofrimento, a dor é muito cruel. Meu Pai, eu te peço por essa pessoa que sofre na alma. Eu peço por essa criatura que está gemendo na alma. E hoje, meu Pai, eu estarei orando, pedindo, clamando pelas almas sofridas, pelas almas penadas, pelas almas separadas de Ti, pelas almas desorientadas. E eu te peço, meu Pai, desde esse momento, venha ao encontro delas. Torna possível, meu Senhor, pelo menos agora, nesse momento, dá um alívio, dá um sinal de que o Senhor está nos ouvindo e respondendo. Faça isso, meu Pai, para a glória e louvor do Teu nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Caminhava por estradas tão desertas, eu sofria, mesmo assim eu procurava. Meus amigos não podiam me ajudar. Eu sofria, mesmo assim eu caminhava. Deparei com um pranto no meu rosto e caí sobre pedras e espinhos.
dizendo assim: estou aqui sempre com você. O Pai nunca abandona o seu filho. Eu percebi que era a voz de Deus. Deus abençoe você. Estaremos de volta amanhã neste horário. Até lá. Aprende com Deus a ser feliz e caminhar com Jesus. Quero ser pro Senhor tudo que eu não sabia. Agradeço ao Senhor todos os dias. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. O Senhor pôs Jesus na minha vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. O Senhor pôs Jesus na minha vida. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. O Senhor pôs Jesus na minha vida.